converteu e ele nos apresentou. Eu tinha 3 anos. Meu outro irmão tinha 1 ano e pouco e 1 de colo. E os outros 3 que eram mais velhos, 6 filhos. Então assim, toda a minha vida até aqui, graças a Deus, foi na presença do Senhor. Então eu posso dizer que eu tenho uma caminhada com o Senhor de 51 anos. E você já sabe a minha idade. Se eu tinha 3, então eu tenho 54 anos. Eu tenho uma caminhada com o Senhor de 51 anos. Só que eu sempre andei nessa dimensão. Eu conhecia sobre o Espírito Santo da maneira que eu conheço hoje? Não. Eu me movia dessa maneira? Não. Eu me movia no sobrenatural? Não. Por quê? Porque eu vim de raiz batista. E eu falo isso com muito orgulho, porque eu amo os batistas. E foi lá que eu conheci Jesus, foi lá que eu me batizei. E como todo bom batista, uma menina presente, assídua em escola dominical, participando de todas as atividades e de todos os cultos da igreja. E fundamentada na palavra, porque assim é o batista. Eu amo dizer que eu sou de raiz batista. Eu amo dizer que eu vim de lá, que eu cresci lá toda a minha infância. Eu amo dizer que eu recebi Jesus com 7 anos de idade. Eu amo dizer que uma criança de 7 anos de idade já tinha sonhos de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Foi lá, na escola dominical com 7 anos, que foi gerado em mim a vontade de ser uma missionária, porque na igreja batista não tem pastora. É uma missionária, quanto mais um apóstolo, que é o que eu sou hoje. Eu tinha sonhos de pregar a palavra e de ministrar a palavra. Mas a verdade é que nós somos criados dentro de uma cultura. E nós tomamos tudo aquilo que nos é ensinado como verdade. E toda a nossa vida é construída em cima dessa verdade. E muitas vezes a gente acha que é o máximo tudo aquilo que nós aprendemos. E nós achamos que é o máximo não perder uma escola dominical, não perder um culto de domingo à noite, de fazer parte de um conjunto. Naquela época era esse nome que recebia, o conjunto ID. E vou dizer para vocês que esse conjunto ID, ele existe até hoje. Era um conjunto de jovens. E ele existe até hoje. Eu estive nessa mesma igreja agora com a minha mãe, porque ela ainda é lá dessa igreja até hoje. Eu estive agora faz coisa de uns 15 dias. E eu estou sentada ali, no auditório, e de repente a menina que eu carreguei no colo, filha do pastor daquela igreja que eu carreguei no colo, que hoje está à frente da igreja, ela chama: eu quero chamar aqui o conjunto ID para cantar. Eu disse: meu Deus. E sabe, o Espírito Santo ministrou algo tão forte no meu coração, porque eles não se movem no profético. Essa igreja batista, essa é a igreja batista bíblica, é uma igreja tradicional. Mas eles não se movem da maneira que nós nos movemos. E quando eu vi aquilo, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Eu disse: meu Deus, como isso é tão forte, porque a palavra é ide. Aqueles jovens que faziam parte daquele conjunto, na época chamado conjunto, eles faziam parte de algo profético. Ide.
E eu me lembro que esse conjunto ele fazia muito sucesso nos acampamentos, nas outras cidades que a gente ia, porque era um conjunto que cantava-se muito bem e todo mundo gostava. E eu disse assim, meu Deus, que coisa tremenda, porque hoje eu estou cumprindo esse ID. Algo que foi liberado lá na minha infância. E hoje eu estou cumprindo o ID. Por que eu estou querendo contar essa história para vocês? Sabe por quê, querido? Porque uma das coisas que nós temos dificuldade de fluir no sobrenatural é justamente as nossas limitações, as nossas crenças, a falta de fé, aquilo que nos foi ensinado. E eu não estou dizendo aqui que eles estão errados, pelo amor de Deus. Um dia eu estava pregando em um acampamento, o Espírito Santo ministrou meu coração para eu contasse o meu testemunho, depois que eu estava numa igreja quadrangular. E eu não imaginei que ali tinha um batista. Depois que eu terminei de ministrar, aquele moço veio me procurar para tirar algumas dúvidas concernente àquilo que eu tinha falado ali. E Deus me deu a oportunidade de explicar algumas coisas para ele, porque ele ficou preocupado. Então percebe que eu estou vindo de uma raiz batista tradicional e que não flui nos dons, não flui no profético. Não crê na manifestação do Espírito Santo. Mas a verdade é que quando eu tinha 19 anos, eu fui embora daquela cidade. E eu fui morar em outra cidade. E naquela cidade que eu fui não tinha igreja batista bíblica. Eu procurei, mas não tinha. E aí eu tive que me adaptar em alguma igreja onde eu pudesse me encontrar, que seria muito difícil. Porque era uma igreja tradicional. Eles não batem palma até hoje, eles não dançam até hoje. Todas as igrejas batistas, elas evoluíram. Mas essa igreja não. Ela permaneceu dessa forma. E são pessoas maravilhosas. Eu tenho amigos lá. Minha mãe é de lá até hoje, minha irmã de lá até hoje. E quando eu comecei a frequentar outras igrejas, certo? Eu encontrei dificuldade de ficar nessas igrejas, nesses lugares, por conta de todo o mover, de toda manifestação. Eu olhava aquilo e eu me escandalizava. Por quê? Porque eu era uma pessoa religiosa. Porque eu cria que somente aquilo que eu aprendi, que me ensinaram, era correto, era certo. Então, queridos, eu tinha um bloqueio. Eu tinha um bloqueio para receber qualquer coisa que fosse da manifestação do Espírito Santo. Mas com o tempo eu fui conhecendo as igrejas, conheci uma igreja onde tinha muitos jovens e eu não tinha outro lugar para ir. E eu me adaptei ali naquele lugar. E era uma igreja que se movia nos dons, cura, libertação, né? Mover do Espírito Santo. Eu tinha muito bloqueio, muita dificuldade de receber. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu tenho certeza que aqui, no nosso meio, ainda existem pessoas que têm dificuldade com todo esse mover, com toda essa manifestação, com todo esse fluir do sobrenatural de Deus. E Deus é maravilhoso porque Ele traz respostas para nós. Ele traz respostas às nossas indagações, aos nossos conflitos, às nossas perguntas, aos nossos questionamentos diante de Deus, porque eu fazia. E eu, por muitas vezes, eu não conseguia acreditar que todas aquelas manifestações
era de Deus. E aí eu tinha dificuldade de fluir e eu bloqueava isso na minha vida. Mas aos poucos eu fui me soltando. E eu já falei aqui uma vez que a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo, porque a igreja onde eu estava agora, nesse momento, ela fluía em todos os dons, inclusive no falar em línguas. E eles falavam, você precisa ser selada com o Espírito Santo, você precisa falar em línguas, mas eu não conseguia. Havia um bloqueio em mim, eu não conseguia avançar. Mas em um dia, em um acampamento de jovens, a glória de Deus desceu naquele lugar. E a batista, fria, gelada, foi cheia do Espírito Santo. E eu fiquei só 5 horinhas falando em línguas. Eu não conseguia falar o português. Eu tremia. Foi algo assim sobrenatural. Foi a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo. Foi a primeira experiência. Quando eu ia contar para as pessoas animadas, as pessoas riam de mim. As pessoas riam. Porque eles achavam que aquilo dali não tinha nada a ver com a palavra, não tinha nada a ver com o Espírito Santo. E eu ficava triste em meu coração. Assim como hoje. Às vezes você conta certas coisas para as pessoas e tem pessoas que não acreditam. Que Deus ele faz determinadas coisas. Eu estava sentado, eu estou num hotel 5 estrelas. O Senhor me presenteou de estar num hotel 5 estrelas aqui. Em Mogi Guaçu, na casa de um irmão aqui. Eu estava sentado com a Larissa e o Rogério, né? E ela estava contando para nós as coisas que ela tem vivido com o Espírito Santo. Que para as pessoas é loucura. Se falar, ninguém acredita. Ninguém acredita. Então você imagina eu toda feliz com tudo aquilo que eu recebi, indo lá para a casa dos meus pais, que eram batistas, que são batistas, e querendo contar tudo aquilo. Eu recebi um balde de água fria na minha cabeça. Vamos avançar aqui. Essa foi a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo. Mas eu queria mais. Eu queria experimentar mais. Eu queria conhecer mais. E eu vou dizer para você que eu estava numa caminhada com o Senhor, conhecendo mais do Espírito Santo. E olha que coisa interessante. Porque, queridos, essa passagem que diz de água nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, e depois chega uma parte que você não consegue mais, você não tem mais controle. É muito interessante isso aqui. Porque é bem isso que o Espírito Santo tem para nós. Porque quando ele tiver tudo de você, 100% de você, você não tem mais o controle. Você vai fazer coisas que você, meu Deus do céu, não fui eu que fiz. Não, eu não estou acreditando nisso. Não, Senhor, isso aqui é muito louco. Não, isso não. O que isso aqui tem a ver? Por que o Senhor está mandando eu fazer isso? Você vai entrar nisso, querido. Você vai entrar nisso. Porque isso é viver o sobrenatural. Isso é experimentar o sobrenatural. E agora eu vou dizer para você, eu já era uma pastora. Meu esposo um pastor. Andávamos com o Senhor, pregávamos em acampamentos. Já conheci um pouco mais do Espírito Santo. Mas um dia, o meu marido, ele sempre foi alguém que sempre gostou de buscar muito as coisas do Espírito Santo. E um dia ele chegou para mim e disse assim, nós estávamos numa cidade, ele disse assim, olha, tem um homem, um evangelista, lá na igreja, que o Emanuel é assim, ó, qualquer cidade que ele vai, ele quer ir na igreja, ele tem que ir em alguma igreja. E ele foi numa igreja lá. Ele disse, tem um missionário lá, tem um pastor lá, que ele, meu Deus do céu, ele se move, as pessoas caem na unção, as pessoas recebem dente de ouro. É algo assim tremendo. E ele contando com todo entusiasmo para mim. Eu descrente ainda, gente.
Você está vendo como existe muitos bloqueios na nossa vida por conta daquilo, da nossa cultura, daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente tem como verdade. Mas graças a Deus que o Senhor, Ele quebra os paradigmas. Amém? Você quer que Ele faça isso na sua vida hoje? Amém? Eu sei que tem muita gente aqui que não crê em muitas coisas concernente à manifestação do Espírito Santo. E o Espírito Santo ministrou no meu coração. Ele disse: eu quero que você conte a tua experiência. Porque para que aquele povo possa viver aquilo que eu tenho para eles, eles precisam ouvir o que eu faço. Eles precisam ouvir daquilo, das minhas manifestações. E ele disse assim: vamos comigo amanhã? Eu disse: vamos. Meus irmãos, a hora que eu cheguei lá, gente, era gente caindo para todo lado. Era gente gemendo. Era gente que parecia panela de pressão no chão. Tudo torto, tudo. Uma coisa assim. Eu fiquei escandalizada. Sabe por quê? Religiosa. Religiosidade que gera incredulidade, que é pecado. Precisamos tomar muito cuidado para não pecarmos contra o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que se você pecar contra Jesus, tem pecado, mas contra o Espírito Santo não. E cuidado. Cuidado. Porque quando eu olhei tudo aquilo ali, eu andava por meio daquele povo e eu achava que era demônio. E eu disse: isso aqui não tem nada a ver com o Espírito Santo, isso aqui tem a ver com o demônio. Está repreendido em nome de Jesus, sai dele. Está repreendido, sai. Pastora, viu? De uma igreja que se move em poder, libertação, falar em línguas, curas. Olha só, eu quero que vocês prestem atenção nisso. E eu comecei a repreender. Eu não conseguia crer que aquilo era do Espírito Santo. Havia ainda um bloqueio na minha vida. Um bloqueio. Aquilo impedia que eu recebesse tudo aquilo que o Espírito Santo tinha para a minha vida. E aí eu vou dizer uma coisa para você, para completar. Eu disse: ele derruba todo mundo no chão, eu quero ver se ele vai me derrubar. Mas eu quero dizer para você, eu não caí no Espírito Santo, mas eu caí na carne, porque ele me deu um murro na minha testa e me jogou no chão. Assim, ó. Pau! Recebe, incrédula. E eu caí no chão, levantei. Caí na carne e levantei mais na carne ainda, porque eu queria dar um murro na cara dele. Quem conhece o apóstolo Denardi aqui? Quem conhece o apóstolo Denardi aqui? Eu estou falando desse homem, o apóstolo Denardi. Hoje eu sou participante do ministério dele. Só para você ter noção. Hoje eu sou do Ministério Íntimos do Pai. Assim como o pastor Liel, pastor apóstolo Anderson. E foi esse homem aí, ó, que me derrubou no chão. Eu fiquei muito brava com ele. Mas na verdade eu sou grata a Deus pela vida dele, porque por meio de toda essa loucura dele, por meio de todo esse fluir do Espírito Santo, eu fui alcançada, eu fui curada. Agora deixa eu te contar um segredo. Depois que eu fui curada, e sabe como eu fui curada? Vou contar para você. Daquilo que você mais tira o sarro é o que o Espírito Santo vai fazer na tua vida. Porque eu vi aquele povo rindo. E eu disse: que é isso? Isso é carne. Isso é carne. Imagine que alguém ri desse jeito. Mas vou dizer uma coisa para você. Eu sempre fui de bem com a vida. E quem me conhece, eu sou feliz, graças a Deus. Eu gosto de rir, eu gosto de contar piada. Eu sempre fui feliz. Mas eu estava vivendo um momento na minha vida tão difícil, que fazia muitos anos que eu não ria. Porque eu estava amarga na alma. E aí, sabe qual foi a primeira unção que eu recebi numa escola que o Denardi fez? A unção do riso. A unção do riso me pegou e eu não conseguia parar de rir. Eu não tinha controle.
De tanto que eu ria, eu e uma amiga minha. Ela olhava pra minha cara, kkkk. Eu olhava pra cara dela e quem disse que eu tinha controle? Não tinha controle. Eu me lembro, depois que eu já me ouvi em toda essa unção, eu me lembro que nós fomos para Israel. E tinha uma moça no nosso meio, chamada Ana. E ela ficava assim, se entortava toda. Eu dizia assim pro Emanuel assim, olha, eu já estava fluindo, hein, viu? Eu já estava liberta. Olha para você ver como que é as coisas, o bloqueio na nossa vida. E eu falava para o Emanuel assim, eu creio sim que o Espírito Santo, ele se manifesta, ele faz assim, as pessoas caem. Mas não precisa esse exagero. E fica, tudo torta, tudo tremendo. Escuta, subiu o Monte Carmelo, ou Monte Sinai, no Egito. Nós subimos na caravana do Denard e fomos. Quando chegou lá em cima, a glória de Deus se manifestou. Nós não subimos até o topo lá, porque tinha muitas pessoas que ficaram mal, mas nós fomos no pedaço. A glória de Deus se manifestou ali. Todo mundo caiu no chão, inclusive o Denard, em cima de tudo nós. A glória veio assim, caiu todo mundo, pau, no chão. Todo mundo. E sabe o que aconteceu? Desci, escorada nesse daqui, toda torta. O negócio me pegava. E pedindo perdão para Deus. Você que gosta, você que acha que o Espírito Santo não faz essas coisas, se você quer fluir no sobrenatural, você vai passar por isso e você vai viver isso. E eu vou dizer uma coisa para você. Desci o Monte Sinai inteiro dessa forma. Eu não tinha controle. Se naquela época aconteceu isso, você imagine hoje. Porque hoje a unção, ela pega as minhas pernas. E olha, eu vou falar para você, quando a unção me pega, eu escandalizo muita gente. Assim como eu me escandalizava com as pessoas, hoje eu escandalizo muitas pessoas da forma que o Espírito Santo age na minha vida e flui na minha vida. Certo? Mas deixa eu falar para você. Quando eu entrei em contato com essa unção, eu já era uma pastora, ainda religiosa, ainda incrédula, que vivia uma vidinha que achava que era o máximo. Achava que já tinha aprendido muita coisa. Mas quando eu entrei em contato, eu disse, eu quero mais, eu quero experimentar mais. Como é que eu faço? Como é que eu faço para eu fluir nesse sobrenatural? Como é que eu faço para eu viver no sobrenatural? E dentro de tudo isso daí, eu fui começando a buscar também os dons do Espírito Santo. Porque na igreja que eu era, eles creem o quê? No cessacionismo. Cessou lá atrás com os apóstolos. Hoje não tem mais isso. Então nós somos ensinados a quê? A crer dessa forma, no cessacionismo, que não é para os dias de hoje, que ficou lá. E eu vou dizer para vocês que eles, muitas vezes eles não falam nem do Espírito Santo. Eu vou dizer para você que eu estive agora uns 15 dias na igreja, o pastor pregou uma palavra muito boa. Muito boa. E eu, como uma boa crítica, disse assim, só faltou ele falar da pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque a explanação do texto era a respeito da comunicação. Que Deus, ele sempre quis se relacionar com a sua criação. Deus, ele sempre quis conversar com a sua criação. E ele citou vários textos, eu não tenho tempo de citar aqui. Eu preciso correr. E nós sabemos disso porque quando Deus, ele fez o homem lá no Jardim do Éden, a palavra de Deus diz que ele vinha o quê? Todas as tardes para conversar com o homem, para andar com o homem, para saber como estava todas as coisas ali naquele jardim. Então, Adão e Eva, eles tinham o quê? Um relacionamento com Deus. E Deus amava vir conversar com a sua criação.
E nós sabemos que o Senhor, Ele tem várias formas de se comunicar conosco, várias formas de falar conosco. Através da natureza, a palavra de Deus diz que os céus manifestam a glória de Deus. Nós vemos lá, quando Moisés ele sai do Egito com o povo, nós vemos Deus manifestando lá a sua glória. Através da coluna de fogo, das nuvens, tantas formas. Deus, ele sempre se relacionou com o homem. Deus, ele sempre quis se relacionar com o homem. E ele continua se relacionando com o homem até os dias de hoje. E eu quero dizer para você que não existe outra forma de você se mover no sobrenatural a não ser se relacionando com Deus. Não existe. E aí a minha vida de caminhada com o Senhor era uma vida o quê? Muito rasa. Muito rasa. E a igreja hoje, ela quer viver o sobrenatural de Deus, vivendo uma vida rasa com Deus. E eu preciso dizer para você que você não vai viver, você não vai conseguir viver o sobrenatural de Deus andando nessa vida rasa que muitas vezes você anda e que eu andava. Porque eu estava acostumado com o quê? Uma oraçãozinha de no máximo 10 minutos, um devocionalzinho todos os dias, muito do chinfrim e do fraquinho, e uma leitura cotidiana da palavra. Muito pouco, muito raso. Eu preciso dizer algo para você. Muitas vezes nós falamos assim: Senhor, eu quero me mover nos dons, eu quero a manifestação da tua glória e do teu poder. Deixa eu dizer uma coisa para você: mais do que se você se mover nos dons, mais do que você querer isso, você precisa querer a presença dEle. A presença dEle. Quando Deus fala para Moisés que não vai com ele, Deus estava tão irado com aquele povo rebelde, que só sabia murmurar e reclamar. Deus disse: o negócio é o seguinte, não vou. Vai, eu mando um anjo, e eu não quero saber. Esse povo aí, de dura serviço. Incrédulos. Tudo que eu já fiz. E aí Moisés diz assim: opa, não. Se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui, eu não quero saber. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu não quero saber da manifestação da sua glória, do seu poder. Não quero saber que o Senhor manda codornizes, né? Não quero saber que o Senhor dá água. Eu não quero saber nada disso aí. Mais importante para mim é a sua presença. É a sua presença. Porque hoje o que nós vemos é o quê? Ah, Senhor, eu quero tanto orar por um paralítico, ele levantar. Eu quero tanto orar por alguém e ela receber o batismo com o Espírito Santo. Ah, eu quero tanto ter revelação igual a fulana tem. Eu quero tanto ter discernimento. Eu quero tanto fluir, eu quero fluir em todos os dons do Espírito Santo. Quero ter o dom da fé. Mas e para você ter tudo isso? Como é que está seu relacionamento com Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos ouvido muito falar sobre avivamento. Mas sabe qual é a chave do avivamento? É a oração.
Nós estivemos no monte ontem orando. E quando fala em oração, a igreja de 200 vai meia dúzia. A igreja de 200 vai meia dúzia. E agora, pega essa chave aí, ó. Eu estou falando de mim. Eu estou falando da minha vida. Hoje eu estou usando a minha vida, a minha história como testemunho para você. Eu poderia pregar muitas coisas aqui para você, mas eu quero contar o meu testemunho. Aquilo que eu vivi, aquilo que eu tenho vivido, aquilo que mudou na minha vida. Para que você possa entender que é isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Porque não adianta nada você ter uma vida assídua que nem eu tinha, na igreja, todos os cultos, escola dominical, e buscando a Deus, e participando de todos os movimentos, mas em casa, tendo uma vida rasa com o Senhor, com o Espírito Santo. E querendo grandes coisas, e querendo viver grandes coisas. E aí eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo que para eu alcançar e para eu fluir, eu precisava ter intimidade e relacionamento com Deus. Eu precisava buscar mais de Deus. Eu precisava tirar tempo para estar com o Senhor. Eu precisava tirar tempo para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu precisava ir para o meu secreto, como diz na palavra. Eu precisava fechar as portas e ficar a sós com o Senhor. Para que eu pudesse ter o quê? Sensibilidade. A voz do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo. A fluir, não da minha forma, mas sendo o quê? Eu contribuindo com o Espírito Santo. Eu cooperando com o Espírito Santo. Sabe por quê, querido? Nós não fazemos nada. Nós não somos nada, não fazemos nada. Quem faz é o Espírito Santo através de nós e por meio de nós. Nós somos colaboradores do Espírito Santo. E eu preciso dizer para você que quando nós vemos a manifestação da glória de Deus na palavra, todos os textos que vamos ler, eles aconteciam o que? Sempre ou indo para a oração ou após a oração. Moisés sobe o monte e desce o que? Com o rosto todo cheio de brilho da glória de Deus. Estava na oração. Manifestação da glória de Deus. Quando nós vemos Pedro e João indo à hora nona, a palavra de Deus diz que ele ia para a oração. Ele está indo para a oração. Nas escadarias do templo estava o que? Um coxo. E aquele coxo pede algo para ele. Ele diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho. Ele tinha o quê? O Espírito Santo habitando nele. Mas o que eu tenho eu posso te dar. Ele só podia dar para aquele coxo aquilo que ele tinha. Que era o quê? O poder do Espírito Santo habitando nele. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Indo para a oração. Quando nós vamos para Atos, aonde estava todo aqueles 120 pessoas quando o Espírito Santo veio sobre eles? Jesus fez todas as orientações e Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. O Emanuel explanou um texto hoje de manhã, João capítulo 20, 19. Dizendo o quê? A palavra de Deus diz assim nesse texto, que na tarde do terceiro dia, estavam todos eles reunidos em um lugar, num cômodo, em uma sala com medo. Medo. Aqueles discípulos que andaram com Jesus. Presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Você vai precisar do Espírito Santo. Todos nós vamos precisar do Espírito Santo naquele grande dia. Só o dá força, coragem e autoridade para enfrentar certas coisas daqui para frente.
Porque aqueles que andaram com Jesus estavam dentro de uma sala. No terceiro dia foi o dia que Jesus ressuscitou. A palavra de Deus diz que eles estavam todos com medos, frustrados, inseguros. Deu o quê? Um branco na cabeça deles, de tudo aquilo que Jesus falou para eles que ia acontecer, de tudo que Jesus ensinou. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele entra naquele ambiente, ele entra naquele cenário. E Jesus diz: paz seja convosco. Eles assustados, quando eles veem Jesus. E o texto vai seguir dizendo que Jesus fala de novo: paz seja convosco. E o texto vai seguir dizendo que Jesus o quê? Sopra sobre eles o Espírito Santo. Ali eles receberam o Espírito Santo. Mas agora eles estão aqui no cenáculo, fazendo o quê? Orando, buscando ao Senhor. Quer receber alguma coisa? Quer fluir no sobrenatural? Precisa, a chave é oração, é jejum, é busca, é pagar preço na presença do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: se mover no Espírito Santo é algo muito louco. Onde as pessoas caíam no chão, onde Heidi Baker recebeu a unção, ficou 7 dias sem pegar um garfo na mão, as pessoas tinham que conduzi-la ao banheiro para fazer as suas necessidades, não conseguia comer e nem beber, tinha que ser alimentado pelos outros. Será que você está mesmo preparado para esse avivamento? Será que você está preparado mesmo para viver o sobrenatural de Deus? Ou você está achando que se mover no Espírito Santo é só esse arrepiozinho, é só sentir essa presença? Não é, querido. Você não vai entender certas coisas. Deixa eu compartilhar com você uma experiência que eu tive com o Espírito Santo. Eu quero que você entenda que você vai precisar ter relacionamento com Ele. Você vai precisar buscar a face dEle. Você vai precisar desejar pela tua presença. Você vai precisar pedir sensibilidade para ouvir a tua voz. E na verdade, muitas pessoas falam: eu quero tanto ouvir a voz do Espírito Santo, e acha que vai acontecer como em Pentecostes, que veio, foram vistas línguas repartidas de fogo, ficaram como pessoas embriagadas, todos achavam que eles estavam bêbados. E hoje, quando as pessoas caem na unção, e elas são arrebatadas, e elas são levadas nas alturas, elas têm experiências assim inimagináveis. Muitos de nós olhamos e falamos: isso não tem nada a ver com Deus. Os religiosos, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Talvez você esteja esperando ouvir um estrondo de fora: ah, é o Espírito Santo falando comigo. O Espírito Santo, ele pode falar para você de fora? Pode, eu já ouvi o Espírito Santo falando de voz audível de fora comigo. Não é frequente, mas eu já ouvi uma voz de fora, o Espírito Santo falando comigo. Mas na maioria das vezes é dentro de nós, é como um pensamento, é como um sentimento, é como uma visão. Muitas vezes não é como uma visão que o profeta Liel tem, porque ele vê, a visão dele é assim, ó. Eu estou vendo a mulher aqui, o Liel, ele vê assim, ó, saia marrom. Eu não vejo dessa maneira, eu vejo no Espírito, mas para mim é uma imagem. Eu nunca vi como o profeta Liel vê. Eu quero receber, mas eu vejo. Quando eu comecei a buscar mais, a ter mais intimidade com o Senhor, a ter tempo com Ele, a compreender as coisas da forma que Ele faz, a ler mais da palavra, buscar revelação da palavra, eu comecei a me mover no Espírito Santo. E eu também me encontrei naquilo que, no meu ministério. Porque muitas vezes as pessoas confundem. Porque existem os ministérios, existem os frutos do Espírito, existem os dons do Espírito. O meu esposo, quem veio de manhã sabe,
Qual é o ministério dele? Ele é mestre. Ele é mestre. Maneja muito bem a palavra, prega muito bem a palavra. Qual é o dom dele? Sabedoria, conhecimento. Mas ele está um pouquinho mais avançado. Ele não ficou só na sabedoria e no conhecimento. Mas o Senhor tem dado a ele o dom de cura, operação de maravilhas, discernimento de espírito, falar em línguas, interpretação de línguas e o dom da profecia. E aí, o Senhor fez eu entender o meu ministério. E entendendo o meu ministério, eu fluí nos dons que o Pai, pela graça, me deu. E quando eu comecei a ter experiências sobrenaturais com o Senhor, quando eu comecei a viver no sobrenatural, para mim, era tudo muito novo, tudo muito louco. E até hoje Deus faz coisas que eu não entendo. Um dia eu estava em uma escola de profetas. E eu estou no meu chalé. E de repente eu tive uma visão. Não da forma que o Liel tem, mas numa imagem. E eu vi uma camiseta. Eu não sei se é Ruth que fala. É Ruth, né? É Ruth, né? Que tem aqueles números assim. E eu vi uma camiseta com o número 52. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Estou falando para você sobre viver no sobrenatural. Isso é viver no sobrenatural. Eu poderia ficar aqui até meia-noite falando para vocês as experiências que eu tenho de viver no sobrenatural e que são muito loucas. Assim como a Larissa compartilhou as dela comigo, assim como o Liel também tem, e muitos que estão aqui têm. E eu vi o número 52, eu disse, o que é isso? O que é esse número 52? Amém, Senhor. Estava no chalé, subi para o salão da conferência da escola. E estou lá na porta, fiquei ali na porta da entrada. E de repente está vindo um pastor. E o Espírito Santo falou para mim assim, esse número que eu te dei, 52, é para ele, entrega. Eu disse, tá, mas Senhor, eu vou falar para ele, só o número é 52, e daí? E o Espírito Santo falou assim, daí é só você falar que é o número 52, você não precisa falar mais nada que isso. Não é muito louco, gente? Você chegar para uma pessoa e falar assim, viu, o número é 52. Que foi o que eu fiz. Ele chegou e disse assim, pastor Felipe, ele veio aqui pregar aqui. Ele pode contar e confirmar isso que eu estou falando para vocês. Eu disse, pastor Felipe, o Espírito Santo mandou dizer para o senhor que o número é 52. Ele, pastora, obrigado. Eu não entendi nada. Eu preciso entender alguma coisa? Eu não preciso entender. Eu só preciso obedecer. Eu só preciso ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer e fazer aquilo que ele está falando para eu fazer. Eu entreguei o 52, ele entrou, ele pregou, voltamos para o chalé. Quando eu cheguei no chalé, eu disse, pai, que coisa louca. Tá, o senhor mandou entregar o número 52 daí. E o Espírito Santo falou para mim assim, agora você liga para ele e diz que é Isaías 52. Eu disse, sangue de Jesus tem poder. Que coisa louca. Aí eu liguei, ele estava chorando. Pastora. Eu disse, o Espírito Santo mandou dizer para você que é Isaías 52. Ele disse, sabe por que eu estou chorando, pastora? Porque quando eu vim para cá, para essa escola, eu pedi uma confirmação para o Senhor de algo. E eu disse, pai, eu quero um número. E a senhora me entregou o número. E agora está entregando o endereço. Eu preciso entender ou não preciso entender? Era uma direção de Deus para a vida dele. E ele se moveu em cima dessa direção, do Isaías 52. Porque ele precisava tomar uma decisão muito séria. Uma transição no ministério dele. E foi essa palavra que veio como rema para a vida dele. Passou mais, acho que umas 2 semanas. Eu estou de novo na igreja do pastor Felipe. Eu não fui preparada para pregar nada, eu fui só para participar. E era um culto de ceia. E de repente ele disse assim, pastor Emanuel, nessa época nós éramos pastores ainda, pastor Emanuel, pastora Luci, vem participar da mesa da ceia. Disse, amém, fui participar da mesa da ceia. E eu preciso dizer algo para vocês. Eu nunca fui amiga disso aqui, ó.
Cadê um relógio aqui para mim? Estou vendo que acho que eu já estou me excedendo na minha hora. 8 horas? Hã? Posso ir até as 9 então? Hã? 8h12, posso ir até as 9 então? Nós já vamos terminar, tá bom? Quando eu falo terminar, vocês aguentam que vai mais 30 minutos. Mas amém. Não temos pressa para ir embora. O Espírito Santo está falando neste lugar. Eu sei que tem pregadores aqui, mestres aqui, doutores aqui, e está dizendo, cadê o texto da palavra? Meu querido, eu não me envolvo dessa forma. Está aqui, ó. O meu notebook está aqui, ó, com todas as referências, mas eu prefiro me mover no Espírito Santo, naquilo que Ele quer falar. Está aqui, ó, todas as referências. Tem um esboço pronto aqui. Ele nos chamou para participar da mesa. E eu estou lá na mesa. Eu nunca fui fã disso aqui, ó. Eu sempre corri disso aqui. Eu sempre corri de estar aqui na frente. E de repente, eu estou naquela mesa. E ele disse assim, pastora, ministra a ceia para mim. Ministra a ceia para nós, o texto da ceia para nós. Eu tremia mais que vara verde. Eu não fui preparada para ministrar. Eu peguei o microfone, li o texto, o Espírito Santo me deu uma revelação na hora a respeito do texto da ceia. Na hora. Foi naquele momento, foi fresco. O Espírito Santo me deu uma revelação do texto da ceia. Porque eu recebi do Senhor, Paulo dizendo, porque eu recebi do Senhor, recebeu o quê? Ele recebeu a revelação da ceia. Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Ele primeiro recebeu a revelação para depois entregar. E eu estou ali, falando do texto da ceia, quando de repente eu vejo, entrou um soldado montado em um cavalo enorme. Enorme, entrou no corredor da igreja. Com um manto vermelho. Sabe aqueles soldados igual de Roma? Era um soldado parecido com aquele capacete, mas era enorme, era um homem enorme. No meio do corredor, assim, ele entrou, com mais uns 4 atrás dele, bem no meio do corredor. Eu disse, meu Deus, o que é isso? E daí ele disse assim para mim, assim, ó. Estou falando assim, gente, na minha linguagem aqui. Tá? E aí ele disse assim para mim, assim, olha... Fala para o nosso amigo aí, isso aí eu que estou falando, ele falou de outra forma, né? Mas fala pro meu filho que para ele preparar o exército dele e sair porque eu tenho pressa. Eu disse, meu Deus, isso é muito louco. Por que isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E aí o que eu fiz com tudo aquilo? Entreguei. Fui lá e falei, olha, aconteceu assim, assim, na hora da ceia eu tive uma visão. A visão era essa. Entrou um homem num cavalo, um cavaleiro, com mais 4 atrás, e ele mandou dizer isso para você. Sabe por quê? Ele tinha uma data marcada. Ele tinha uma data marcada. E aí eu vou falar uma coisa para você, Deus não age na nossa agenda. Deus age na agenda dele. E no tempo dele, e no momento dele. E ele envia os seus recados. Ele fala conosco. Se você tem buscado uma resposta para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento, para o teu ministério, eu quero dizer para você que Deus tem resposta para você. E eu quero dizer para você que muitos aqui o Espírito Santo já até falou, mas você não ouviu. Porque você está na sua vida tão corrida que você não percebeu. Você não esteve sensível àquilo que o Espírito Santo quis falar para você. Um dia uma moça chegou na igreja e disse assim para mim assim: pastora, a senhora pode orar por mim? Eu disse, posso, filha, por quê? Eu não consigo engravidar. Eu quero ter filho e eu não consigo engravidar. Eu quero ser mãe. Eu disse, amém, filha, vamos orar por você. Quando eu coloquei a mão nela assim, o Espírito Santo disse assim para mim assim: pergunta para ela se ela já praticou algum aborto.
Eu disse, pai, como que eu vou fazer isso? Que chato, que ruim, né? Eu disse, mas eu tenho que obedecer. E eu perguntei para ela assim, você já praticou algum aborto? Não, imagina, tal. Falei, você tem certeza? Por quê? Porque o Espírito Santo falou comigo. E eu disse, você tem certeza? Nem um aborto espontâneo? Falei, então, filha, por isso que você não consegue engravidar. Vamos quebrar isso aí, pedir perdão. E depois que você fizer isso aí, você vai engravidar. O que vocês acham? Ela engravidou? Quem acha que ela engravidou, levanta a mão. Quem acha que ela não engravidou, levanta a mão. Quem não acha nada, que nem levantou a mão na hora que acha, nem não acha. Meu Deus do céu. Você não está acreditando. Acho que tudo isso aqui é mentira. Você não levantou a mão. Eu quero dizer para você que a criança nasceu, engravidou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus me dá tantos sonhos proféticos que eu nem entendo o que é. Eu disse, meu Deus, cada sonho doido. Forma que Deus fala conosco. Isso é viver o sobrenatural. Às vezes eu tenho uns sonhos e eu falo para o Emanuel assim, eu sonhei isso. A verdade eu sonho todos os dias, viu, irmão? Tá aqui, Ele não deixa. Ele vai falar para vocês. Eu não sonho todos os dias? Todos os dias. Eu não sonhava. Toda noite. Eu não sonhava. Eu via as pessoas falando assim, eu tive um sonho profético. E contava aquele sonho. Eu disse, meu Deus, eu também quero ter isso aí. Eu também quero me mover nesse sobrenatural. Eu também quero viver isso daí. Aí um dia um pastor falou para mim assim, querida, você quer mesmo ter sonho profético? Quer se mover? Eu quero. A partir de hoje você vai começar a ter sonho profético. Meu filho, todas as noites eu tenho sonho. Todas as noites. Todas as noites. Eu sonho sonhos proféticos. Isso aqui que eu estou te contando é só coisas pequenas para não te escandalizar. Mas pega essa chave aqui, Pega essa chave. Quer viver o sobrenatural? A chave é a oração. A chave é oração. É busca. É rendição. É renúncia. É tempo na presença de Deus. Sem o Espírito Santo você não vai a lugar nenhum. Quem é o Espírito Santo, pastora Luci? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Pai Criador. O Filho, Jesus. O Messias, o Salvador. E o Espírito Santo. O Espírito de Deus. Jesus disse aos seus discípulos, olha, não se preocupe porque vocês não vão ficar órfãos. Ele estava querendo dizer, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. Eu preciso ir para que ele possa vir. Não é louco isso aí, gente? Jesus estava dizendo assim, mais importante do que eu estar com vocês, do que eu andar com vocês, é vocês receberem o Espírito Santo. Porque tem pessoa que fala assim, nossa, eu gostaria tanto de ser um daqueles discípulos, de ter Jesus perto de mim, de andar com Jesus, porque Jesus revelou o Pai. Jesus revelou o Pai. Jesus revelava, Jesus se movia e manifestava a glória do Pai. A manifestação da glória do Espírito Santo. E aí Jesus está dizendo, para que ele possa vir, eu preciso ir. E quando ele vir,
Ele vai revelar muitas coisas para vocês que hoje eu não posso revelar, porque vocês não têm maturidade. Assim como quando nós somos bebê na fé, nós não temos maturidade para todas as coisas que o Espírito Santo quer revelar a nós. Ele vai dando sob medida, aos poucos. A gente vai caminhando, a gente vai experimentando e vivendo o sobrenatural de Deus. E tem aqueles que às vezes vêm na igreja só porque querem o quê? Uma revelação. Ah, Espírito Santo, usa aquela pessoa lá para falar comigo, dá uma palavra de revelação para ela. Ah, eu quero tanto que ela coloque a mão no meu nariz, no meu rosto, e assim, eis que te digo. Ah, isso. Ah, o Espírito Santo já fez isso comigo. Não é isso que te digo, porque eu não gosto disso. Mas de falar, querida, olha, está acontecendo isso com você? E a pessoa, é porque o Espírito Santo está dizendo para mim assim, é isso mesmo. Vai dando sob medida. Sobre medida. Se você orar, se você buscar, se você gastar tempo, você vai viver o sobrenatural de Deus. Feche os seus olhos. Eu sei que tem muita coisa ainda para você aprender e você vai aprender. Tem muita coisa ainda para ser ministrada. Amanhã é um dia para você tirar as suas dúvidas. Daqui a pouco nós vamos impartir muitas coisas com você. Mas eu preciso dizer para você que não adianta nada eu impartir aquilo que o Espírito Santo me confiou com você, se você não tiver uma completa compreensão do que é se mover no sobrenatural, do que precisa acontecer na sua vida para que você possa se mover no sobrenatural. Se você não entender que a chave é a oração, é a oração. Você precisa entender que quando a igreja ela se converter dos seus maus caminhos, quando ela se humilhar, ela buscar a face do Senhor, ela entender o papel dela aqui na terra, e que a chave para ela se mover é a oração. É a oração que vai trazer a manifestação da glória de Deus. É andar com Ele, é andar com a presença, que vai vir a manifestação da glória e do poder. E você vai se mover nesse sobrenatural. Com Ele agora. Se você, como eu, pecou por tua falta de entendimento, por tua falta de conhecimento, diga: Senhor, me perdoe, por eu não ter entendido, por eu não ter tido compreensão da maneira como o Senhor se move, da maneira como o Senhor fala. Diga para Ele: me ajuda a ter entendimento, me ajuda a compreender o que o Senhor quer de mim e o quanto eu sou importante para Ti. O Espírito Santo deseja habitar em você. Ele quer que você seja a habitação dEle. Ele quer ter o controle total da tua vida. Ele quer reger a tua vida. Espírito Santo, eu peço para que o Senhor traga a compreensão total desta palavra que foi ministrada ao coração dos teus filhos.
Eu peço para que toda dúvida tenha sido sanada neste tempo, Senhor, em que a Tua palavra foi explanada. Eu peço para que o Senhor complete aquilo que o Senhor começou. Eu sei que ainda haverá muitas ministrações. Eu tenho certeza que tudo aquilo que tem sido ministrado vai fazer sentido. Desde o que foi ministrado na manhã, agora, daqui a pouco outra ministração, amanhã. Eu sei que o Senhor vai fazer a obra completa nas nossas vidas. Que eles tenham temor a Ti. Que eles estejam abertos, sensíveis à Tua voz e aquilo que o Senhor está falando neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.